Quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. As crianças podem descer, podem pela portinha lá da escada. As tias, o Ministério Infantil está preparado para recebê-los. Mateus 19, a partir do versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Nós lemos Mateus 19, do 23 ao 30. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós, eu e você, todos nós, de uma forma e de outra, tudo que fazemos, tudo que somos, com o que nos relacionamos, há uma sensação ou uma intenção de benefícios e preços, custo e benefício, o que me atrai, o que me agrada, vale a pena ou não. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração já era nesta linha. Eu não conhecia a dramatização, não foi combinado que a minha palavra seria tal a partir do que foi apresentado. Mas o Senhor tem o seu propósito sem a tua direção. O João aqui apresentado, ele, como qualquer de nós, poderíamos entender que, uma vez que ouvimos, escutamos o chamado de Jesus, há consciente ou inconscientemente uma questão, uma dúvida em nosso coração: o que eu ganho com isso? Eu mesmo já falei e repito aqui, eu só sigo a Jesus porque até agora não apareceu nenhum Deus melhor. Repito, eu só sigo a Jesus porque para mim é o que a mim mais me favorece. Que palavra feia, que coisa mesquinha, meu irmão, minha irmã. O teu coração, sem querer te julgar, passa pela mesma direção. O texto que a gente acaba de ler está inserido no ministério público de Jesus e é uma fala dos discípulos, e Pedro sempre mais sincero, sempre mais transparente, mais corajoso, quando Jesus faz uma declaração totalmente nova para os discípulos,
que declaração? O contexto aqui, a gente não tem muito tempo, então o contexto aqui, um jovem rico, muito rico, se apresenta diante de Jesus e fala: bom mestre, que tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? E a conversa segue. Jesus fala: conheces a lei, conheces os mandamentos, tudo eu tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus fala: uma coisa te falta. Vai e vende tudo e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. E diz o texto que ele saiu triste porque era muito rico. Neste contexto, Jesus afirma quão difícil entrará no reino de Deus, no reino dos céus, aqueles que têm riqueza. E Pedro, essa resposta que a gente leu, ou melhor, esta pergunta, era assim: caramba, se o rico não pode, ou melhor, se não podemos desfrutar da riqueza, o que nós discípulos podemos esperar por caminhar com Jesus? Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que hoje temos uma teologia duvidosa, a famosa teologia da prosperidade. Não é o tema desse momento, mas eu quero dizer que eu e você estamos sempre nesta mesma pergunta de Pedro: Senhor, o que vai ser de nós? Eu decidi te seguir, o que eu levo nisso? O que eu ganho com isso? O tremendo, meu irmão, minha irmã, é que na resposta de Jesus, não somente na resposta aqui, mas na própria vida e ministério de Jesus, Jesus sempre vai dando tempo, porque como eu mencionei rapidamente aqui, na medida que a gente conhece a verdade nos liberta. Há uma verdade maior que para mim traz este discernimento. Gálatas capítulo 3, versículo 11, é uma das menções bíblicas deste versículo, desta tese. Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Meu irmão, minha irmã, eu escolho esse texto de Gálatas, também em outras cartas de Paulo, está também esta afirmação, algumas até mais complexas, porque a igreja de Gálatas, dos Gálatas, a igreja da Galácia, justamente esta carta é uma palavra de advertência, é uma palavra de exortação, é uma palavra que talvez o João precisasse ter ouvido na sua trajetória, porque todos nós, quando decidimos por Jesus, nós começamos por fé. E normalmente começamos por fé quando nós nos damos conta de que tudo aquilo que nós poderíamos tentar fazer sozinhos não deu certo. Você e eu, bem provavelmente, a gente não se achava tão mal assim. A gente buscou desfrutar da vida de uma maneira digna, de uma maneira honrada. Mas a angústia, a tristeza, porque aquilo que eu e você podemos conquistar não é suficiente para trazer as respostas do meu e do seu coração. Não é suficiente para trazer a justificação. Por melhor pessoas que possamos ter sido ou pensar que tenhamos sido, há uma acusação da nossa própria consciência, porque a palavra diz que o salário do pecado é morte. E eu e você já pecamos inúmeras vezes. E o próprio Espírito de Deus que nos formou e nos assiste e nos conduz, mesmo quando nós ainda não aceitamos a Jesus como Senhor, traz esse convencimento.
nós nos rendemos e começamos pela fé. Mas, na medida que a gente caminha, algumas vezes como cristãos, na igreja, a gente vai sendo santificado e a gente corre o risco da chamada síndrome de Lúcifer. Lúcifer era um anjo, um arcanjo, participava da adoração, e aquilo que ocorreu com ele, estamos todos sujeitos pela semente do pecado. Eu, na realidade, não sou tão mal assim. Eu, na realidade, que recebi a Jesus, eu acho que eu sou até um pouco melhor do que todos vocês. Sou pastor, sou isso, sou aquilo, sou líder, sou SW, sou SUV, sou SD, tem tudo quanto é tipo de S, tudo quanto é tipo de título. O fato é que daqui a pouco a gente pensa que pelo que eu faço bem ou melhor, era isso o motivo da exortação de Paulo aos Gálatas. Quando é estabelecida a crítica à circuncisão, ao ser judaizante, não é somente o ato da circuncisão, mas é sobretudo o pensar que eu posso cumprir a lei. Meu irmão, minha irmã, por mais que você esteja bonzinho, por mais que você esteja realmente no processo de santificação satisfatório, não te enganes, não é mérito teu. Quem nos santifica é o Senhor. Quem nos santifica é o Senhor. Coitado! Esse foi a crise e o pecado do João. Lembra dele aqui? Estou pregando, estou lavando, estou fazendo, eu. Estamos todos sujeitos a essa observância de eu pensar que nós somos alguma coisa. Mas a exortação de Paulo, não somente começar pela fé, mas o justo viverá pela fé. E eu gosto, retorno ao versículo 11, é evidente que pela lei, ninguém, repita comigo, ninguém inclui eu e você, ninguém será justificado diante de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para nós, e o Espírito Santo fala hoje, é que meu querido, minha amada, eu e você, diante daquilo que Deus espera, não somos nem seremos qualificados nunca. Você está bem, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A maneira de não cair é se segurar na fé, porque na fé não fala de nós. A fé, o autor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você tem esperado? Algumas vezes esperamos mal. Tiago até diz, né? Pedis e recebeis porque pedis mal, para deleitar nos vossos próprios prazeres. Eu e você somos chamados a não estar esperando, depositando a fé em coisas equivocadas. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Espera é uma espera que remete a alguma coisa que ainda vai acontecer. Concorda comigo? Esse versículo, essa definição de Hebreus 11:1, fala de dois tempos. Fala assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quer dizer o quê? Algo que eu preciso de uma forma ou de outra, sobrenatural, porque não está no meu domínio. O justo viverá pela fé, e a fé é algo que Deus faz e não do que eu posso fazer. Mas ele também amplia, é a convicção de fatos. Eu gosto dessa versão do Almeida atualizada. É a convicção de fatos que se não veem. Fato é diferente de certeza de coisa. Não são sinônimos. Fato é uma notícia que já aconteceu. O noticiário, se você compra o jornal impresso, se você vai na mídia que vê o jornal digital, se você vê o telejornal, as notícias que são noticiadas são fatos, e todas já aconteceram.
coisas que se espera é futuro, perdão. Convicção de fatos já aconteceu. E quando o autor da carta aos Hebreus define fé nesses termos, qual é o fato maior? Muitas notícias aconteceram. A gente recentemente teve um momento político no país. O momento político mexe no momento econômico. Eu que louvo a Deus pelo despertamento missionário da igreja de Centenário, né? E depois, cadê os missionários que estão aí no Sudão, alguma coisa aí? Eu quero conhecer, viu, gente? Não deixa eu ir embora sem falar contigo, não. Mas em janeiro eu fui ao Paraguai. Esse ano eu fui 3 vezes ao Paraguai, em viagens missionárias. Em janeiro, o câmbio lá, R$1 estava 1.650. Em setembro, o câmbio, em função da crise política no Brasil, estava R$1 para 1.300. De 1.650 caiu para 1.300. No dia a dia do dinheiro lá, caiu muito para quem é missionário e vive na realidade lá. Se os irmãos que estão no exterior, no Sudão, onde quer que seja, estavam lá na variação, não há dúvida que também a instabilidade política aqui trouxe sofrimento financeiro lá. Porque a moeda universal atualmente, a moeda mundial é o dólar, e o real para com o dólar foi um desastre. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Isso são notícias, são fatos que acontecem e oscilam, e de uma forma ou de outra, nos beneficiam e nos não beneficiam tanto, às vezes nos maltratam. Só que a palavra diz que há uma notícia melhor. Uma notícia que não há oscilação. A notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você crê que Jesus, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Meu irmão, minha irmã, hoje, 2018, eu não tenho ideia de como era na época de Jesus. Eu não vi nada. Nós não vimos nada. O momento que Jesus veio, olha só, não tinha mídia, não tem registro histórico palpável nenhum. O mundo, o inferno, tem tentado fazer-nos duvidar da salvação em Jesus. Mas a fé é a certeza de que algo que eu preciso, aquele que já fez, vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Por isso, o justo continuará vivendo, não confiando nas minhas forças. Por mais que você melhore, por mais que você possa alguma coisa, não confie em você. Por isso, a gente tem a tendência, meu irmão e minha irmã, tem uma palavrinha que, nesses últimos dias, eu louvo a Deus até pela vida do nosso bispo Mano. Eu, como parte da equipe mais próxima dele, como superintendente, a gente se reúne com alguma frequência. Até terça-feira agora teremos uma nova reunião. E o bispo, na sua simplicidade, né, uma pessoa muito comum em muitos aspectos, ele abre a Bíblia para compartilhar com a gente. Ele tem trazido algumas coisas que eu que conheço um pouquinho a Bíblia, falei assim, eu nunca vi desse jeito. E nesses dias o bispo falou assim, olha só, desde que o mundo é mundo, Deus permitiu a confusão. Repete comigo aí, confusão. Quando Lúcifer se rebelou, Deus podia ter terminado lá, acabou Lúcifer. Deus permitiu. Até hoje ele pensa que está solto. Quando depois do dilúvio, a humanidade tentou se organizar para construir uma torre lá em Babel, Deus trouxe confusão de idioma. Até hoje a gente tem esse negócio de falar inglês, japonês, tailandês, não entender nada, porque lá atrás Deus permitiu, Ele promoveu a confusão. E muitos outros aspectos. Mas eu quero dizer que Deus utiliza a confusão. E o que é a confusão? A confusão é quando eu perco o controle. Quando a gente se programa tudo direitinho. Eu vim
com uma linha de pregação. Hoje meu sermão estava aqui e cheguei aqui tudo diferente do que eu pensava. Falei, caramba, pastor Bruno é amigo pra caramba. Ele mandou um zap para mim: César, irmão, bênção, vai ter lá um teatro no dia, vai pegar meia hora, tu vai ter o teu tempo que você quiser. Eu não posso passar, que eu conheço a realidade daqui, tem ônibus com horário. Eu falei, sem vergonha o Bruno, tá passeando, tá viajando, não, ele está em missão também, né? Mas eu digo que fugiu do meu controle. Eu falei, Senhor, eu vou falar, pastor Ludmila, pensando bem, pregue você. Ela falou comigo, pastor, o que você acha? Eu falei, deixa comigo, estou aqui, vamos embora. Não sei o que vai dar, mas eu não tenho dúvida que o controle pode fugir de mim, mas não foge de Deus. O meu esboço não é nada disso que eu estou falando com você. Eu falei, Deus, eu estou aqui, não vou fugir da raia. Tu me trouxeste aqui, mas em nome de Jesus, seja feito não aquilo que eu programei, mas aquilo que tu estabelece. Quando foge do controle, quando vem a confusão, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É na confusão que eu cresço. É na confusão, quando perco o controle, que eu sou desafiado por Deus para descobrir o que Ele requer de mim. E só para terminar, o que Ele espera de nós? Primeiro, meu irmão, minha irmã, quando eu vejo tanto aquele texto lá de Mateus, quando eu vejo esse texto aqui de Paulo aos Gálatas, eu digo que o jovem rico naquele caso, lá o texto de Mateus, o jovem rico aparentemente surtou, desistiu e foi embora. Isso é outro tempo. Eu tenho até uma tese contrária a isso, mas não é o momento. Não é regra para que todo mundo que tenha dinheiro vende tudo e dê aos pobres e vem para seguir Jesus. Você lembra o Zaqueu? Zaqueu era tão rico ao quanto, e uma riqueza ilícita. E quando ele se converte, quando ele chama Jesus para a casa dele, ele falou assim, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu roubei, eu defraudei, eu vou restituir quase vezes mais. Quer dizer o quê? Ainda ia sobrar dinheiro e talvez bastante para ficar com ele. E Jesus falou, olha, hoje entrou salvação nessa casa. Jesus não deu a mesma medida do Zaqueu do que deu para o jovem rico. Já pensou nisso? Ele falou, não, vende tudo que tem, dá aos pobres e me dá. Não é a mesma situação, porque aquilo que o jovem rico precisava, Jesus estava tratando com ele. Aquilo que Zaqueu precisava, Jesus estava tratando com ele. Aquilo que eu e você precisamos é pessoal. O Senhor vai te conduzir. O que eu e você temos, Senhor? Qual é a tua ação na minha individualidade nessa circunstância hoje? Qual é? A segunda conclusão, o segundo passo que eu preciso dar é que, primeira carta de João, já acabando mesmo, são 2 versículos só. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Primeira de João, capítulo 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Somos, é verbo também presente, já somos filhos de Deus. O próprio João escreveu no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, a estes que receberam a Jesus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é filho, você é filha de Deus. Não temos dúvida disso. Só que a carta diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Isso não quer dizer depois da morte, não. Quer dizer que o mesmo poder de Deus que veio em Jesus, e Jesus abriu mão de toda a sua glória, de toda a riqueza, de tudo que podia fazer com que nós olhássemos para Jesus e dissemos, não, mas Jesus era Jesus e assim é mole. Não, Jesus nasceu numa estrebaria, não teve riqueza nenhuma, foi perseguido toda a vida, teve uma vida de sacrifício, morte de cruz.
se colocou no patamar mais baixo, semelhante ao meu ou ao teu, que a gente pudesse estar, para demonstrar o modelo perfeito que eu e você somos chamados a viver agora, na mesma qualidade de vida de filho de Deus. Nós já somos filhos, mas ainda não estamos manifestando a vida de filho. Culpa de Deus? Não. Culpa nossa, que estamos com a carteira de identidade errada. Eu e você às vezes pensamos que eu sou simplesmente o César, filho do Wilson, filho da Zilmar, que eram os meus pais que já faleceram, homem e mulher de Deus. Mas mais que tudo, eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. E o que muda? Tudo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o mesmo poder, pense em poder aí. Pensa uma manifestação de poder. Vamos dizer que tem gente que tem poder na mente. Tem uns carinha aí meio sinistro, né? Seja mágico, seja trágico. O cara faz assim e a caixa levanta. Tem gente que faz assim e a luz apaga. Eu já vi apresentação de magos muito estranhos. E alguma dessas coisas que a gente vê nos surpreende. Mas eu não tenho dúvida, e você vai concordar comigo, que a maior manifestação de poder, sabe qual é? Vencer a morte. Vencer a morte. E a carta de Paulo aos Efésios diz que o mesmo poder que tinha Jesus, Deus já deu à igreja. Quem é a igreja? O filho e a filha de Deus, eu e você. Mas a todos quantos o receberam, já nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Para quem? Para aqueles que creem. O justo viverá pela fé. Meu irmão, concluindo, fecho aqui tudo. Eu não sei onde você se encontra, sei que você está aí, mas que momento da tua vida eu não tenho a menor ideia. E graças a Deus por isso, não seria muito peso para nós a gente ter a responsabilidade sobre a vida do outro. Mas eu quero te dizer que na tua situação, seja ela qual for, a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Ah, mas eu já conheço. Não, não é conhecer sobre, é relacionar-se com a pessoa de Jesus. Como? Meu irmão, minha irmã, eu também estou descobrindo, forçosamente. Deus fala comigo da minha maneira, Deus fala contigo da tua maneira, para que a gente possa entender. Uma coisa que hoje me aflige, um testemunho que eu ainda não terminei. Há 2 segundas-feiras, amanhã faz 21 dias. A gente que tem carro, eu tenho um carrinho, está estacionado aqui perto, roda, precisa tocar pneu. Aqui, nessa rua principal de São Pedro, até hoje não aprendi essa rua ali. Aí eu troquei o pneu, levei para trocar dois pneus e naturalmente tinha que fazer o serviço de calibrar, de cambagem, de acertar alinhamento e tal. E eu estava correndo, porque era segunda-feira, isso era final da manhã, e eu tinha uma reunião, nós tínhamos a reunião com o bispo lá perto de Friburgo, um lugar que eu nem lembro o nome. E eu correndo para resolver a troca do carro, de repente passa no pátio ali da oficina, uma loja grande que tem aqui de pneus. Tenente Luiz Meleres, como é que é o nome da loja ali? Giros, alguma coisa assim. Aí passa uma pessoa, um funcionário mancando. Quando passou aquilo, não foi audível, não foi nada, mas eu senti assim, ora por ele. Eu falei assim, coisa da minha cabeça. Estou apressado, estou cheio de coisa para fazer. E daqui a pouco o senhor passa de novo mancando. E eu senti aquilo, ora por ele. Resumindo a história, a gente começa assim, se esse negócio não é da minha cabeça, se é Deus, se de alguma forma esse carinha, que tem tantos funcionários, por que eu vou chegar, o cara não me conhece, com licença, posso orar pela tua perna? Né? A gente fica meio constrangido. Eu falei assim, Senhor, se de alguma forma isso é teu, que ele venha aqui falar comigo, eu tenho que falar com ele, não
terminou assim, nem 10 segundos, e o cara saiu de lá vendo a minha direção. Falou assim: senhor, o senhor é o dono desse carro? Meu carro estava aguardando lá com um negocinho, esperando a vez, e eles fazem alinhamento. Aí eu percebi que ele era de uns alinhadores, mas estava lá o carro 6 e o carro 7, e o meu era 9, não era nem na sequência. O cara saiu: o senhor pode botar o carro aqui? Eu falei: posso sim, mas com licença, deixa eu orar pelo teu joelho. Ele me abraçou e começou a chorar. Ele falou: por favor, ora por mim. Resumindo, Regis é o nome dele. Eu orei e eu falei: olha, eu não sei, não te conheço, não sei de nada, mas desde que eu te vi mancando, o Senhor fala para orar por você. Ele fala assim: eu estou afastado. Eu tomei um tombo, era segunda-feira, tomei um tombo no sábado, caí num buraco, passei a tarde toda de sábado numa UPA e voltei no domingo. Me deram um atestado de 8 dias, falou que é causa de cirurgia, mas se eu não venho trabalhar hoje, eles me mandam embora, eu não posso deixar de estar aqui. Eu falei assim: a tua perna vai melhorar, pode não ser já, mas vai melhorar, fique tranquilo. Ele: pastor, eu estou afastado, eu fiz alguma coisa, já me consertei, mas a fama fica. Eu falei assim: o Senhor muda a história, pode ficar tranquilo, você vai restaurar. Fui para a reunião, tentei ligar, não tinha internet, não tinha sinal, pedi a Luzia que estava aqui: faz contato lá com a oficina, também não conseguiu. Na quarta-feira que eu voltei, quando voltei, passei lá, cheguei no pátio, cadê o cara? Não, quando fui chamar, quando fui perguntar, sei o nome dele: por favor, o funcionário tal. Aí chamaram, lá vem ele assim, normalmente. Ele me viu, me abraçou. Peraí, eu falei assim: meu irmão, Deus colocou no meu coração que consertou o teu joelho para restaurar a tua adoração. O justo viverá pela fé. A fé que Jesus quer que a gente desfrute não é para benefício próprio somente. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida que alcance o outro. A abundância só é medida quando transborda. Eu e você somos chamados a desfrutar. Como isso vai resolver o teu problema? Como vai parar a confusão? Eu não tenho a menor ideia. É Deus. Na medida que você e eu descobramos e vivenciemos a identidade de filho de Deus. O erro do João, o erro meu, o erro seu, é quando a gente pensa que aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente se esmera para ser superior ao outro, às vezes até com uma intenção inicial de serviço, de bênção, mas não podemos nos firmar em nós. O justo viverá pela fé. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu estou aqui algumas vezes, mas infelizmente, e Deus conhece o que eu estou dizendo, eu não os conheço pessoalmente assim. Alguns a gente até conhece um pouquinho, mas eu não sei teu nome, da maioria de vocês. Eu não sei se você é casado, solteiro, se tem filho, se trabalha, se está sendo desempregado, se de fato está aqui como servo de Jesus ou se está visitando. E por isso eu tenho, pastora de Ludmila, os pastores da igreja me permitem essa colocação. Eu quero propor a você aquilo que eu e você precisamos. A decisão certa de: eu decido viver pela fé. Eu não somente creio que Jesus é o Filho de Deus e que deu a vida para que eu pudesse desfrutar dela, e eu aceito, eu aceitei. Você já aceitou a Jesus como sendo a sua vida? Se você já aceitou, levanta a tua mão comigo aí, reafirma uma vez mais, porque o teatro aqui foi teatro, mas a palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor. O derredor não é tão perto. O Espírito Santo, os anjos do Senhor acampam-se ao redor, mas o inimigo está ao derredor, está um pouco mais. E toda vez que você ou eu invocamos o nome do Senhor, ele foge.
Por isso não perca a oportunidade de afirmar sua fé. Você crê que Jesus é Deus e é o Senhor da tua vida? Amém? Repita comigo: Senhor Jesus, eu declaro que sou teu, que tu és meu, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, e eu quero viver pela fé. Ajuda-me, ensina-me, orienta-me, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu não conheço cada um de vocês. Se alguém nunca tinha dito isso, eu quero te dizer que a Bíblia diz: se você recebe a Jesus, você nasce de novo. Você passa a ser filho, não somente do teu pai ou da tua mãe, mas filho de Deus. E aí eu pergunto: alguém hoje tem essa compreensão e fez essa declaração, ou gostaria de fazer? Levante a mão e a gente vai celebrar junto. Eu gosto de festa, e a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, quando alguém recebe Jesus, tem festa no céu, que é a melhor festa que tem. Alguém nesta noite reconhece ou aceita Jesus e quer declarar publicamente por primeira vez? É só levantar assim, é só levantar, embaixo, em cima, amém, amém. Eu entendo que provavelmente todos nós assim já o sejamos antes, né? Já éramos antes. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa noite, por essa celebração. Ó Deus, e nas confusões que nos cercam, muito frequentemente, que possamos compreender que o controle não está nas nossas mãos. E quando foge do nosso controle, é que tu nos alerta para que a gente possa ceder ao teu controle. A confusão é nossa, mas o domínio é tudo. Domínio e poder pertencem a Jesus. Ensina-nos, Deus, a viver por fé. Ensina-nos a viver por fé. E que nesta semana, hoje, domingo ainda, quem sabe, e amanhã, segunda, terça, quarta, os demais dias, que o teu Espírito Santo nos oriente para atitudes, ações, decisões pela fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da Emanuele. Ai, gente, coisa mais linda. Ela gosta de ficar em pé. Já gosta de ficar em pé? Amém? Mãe Érica. Ai, gente, combina comigo, criança, né? Sim, mas ó. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos, Senhor, consagrar, Senhor, a vida da Emanuele nas tuas mãos. Assim como Ana, Senhor, consagrou, Senhor, o teu filho, Senhor, nas mãos, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente servir. Possa, Senhor, trazer à existência os teus propósitos sobre a vida da Emanuele. Senhor, nós como igreja do Senhor, queremos consagrar a tua filha, Senhor, na tua casa, no teu trono, Senhor, para que o Senhor estabeleça sobre ela os teus propósitos. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos, selamos, Senhor, a vida da tua filha, Senhor, e declaramos sobre ela toda sorte de bênçãos espirituais. Nós abençoamos essa família. Pai, gera, Senhor, autoridade, discernimento espiritual, sabedoria, para criar, Senhor, a Emanuele nos caminhos do Senhor. E que, Pai, a tua graça, o teu amor, possa estar guardando este lar e cuidando deles, em nome de Jesus. Amém. Nós consagramos a vida da Emanuele e devolvemos ela com a graça e o amor de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor, pela vida delas. Deus abençoe em nome de Jesus. Responsabilidade, hein, Isabel?